Gazeta agora tem o prazer de trazer o pessoal assim pra gente relembrar um pouco da infância de muita gente e resgatar também um pouco da história. Nós estamos aqui com o pessoal do Bambalalão, a Gigi Anheri, o Palhaço Perereca e o Dr. X. Sejam muito bem-vindos ao Jornal da Gazeta, viu? Obrigada, Dilson. Olha, é um prazer muito grande estar aqui com os ouvintes da Gazeta, com você também. E com a garotada, né? De hoje e de ontem, né? Essa garotada de 30 e poucos anos. Isso. As nossas crianças, né, Perereca? Criançada. Perereca! Bom dia, quem é do dia, boa tarde, quem é da tarde. E boa noite, quem é da noite. Boa noite, quem é da noite. Que bacana, olha só, então, eu queria, assim, pra gente começar a falar um pouco do programa. Ele atravessou mais de uma década, né? Foi. Ele foi exibido primeiro pela TV Cultura, de 77 a 90, e hoje ele é transmitido pela TV Rá-Tim-Bum. Vocês lembram como que era fazer o programa naquela época? E como é que é para vocês reverem isso, o sentimento de vocês naquela época e hoje, assim, a diferença? Como é que vocês veem o programa? O programa teve vários momentos, né? Então, na primeira fase, eu fazia sozinha, a gente gravava o programa e tinha alguns quadros que era com a Mira Rá fazendo sucata, tinha um rapaz chamado Tadeu que fazia mímica, eu fazia a ligação do programa e o correio. Então eu ficava no estúdio, sentada nos banquinhos com as crianças. Então tinha crianças que vinham assim de várias localidades, né? Tinha criança que morava no centro, então em apartamento, tinha criança que vinha da periferia. E eu brincava, eu tentava fazer uma troca, uma interação entre a realidade de cada uma dessas crianças. Então o jeito de cada uma ver o mundo. Então, por exemplo, a criança da periferia conhecia a galinha, brincava com bicho. A criança de apartamento nunca tinha visto uma galinha, uma vaca. Então, às vezes acontecia coisas inacreditáveis, porque um menininho falava pro outro: ah, mas você tem uma galinha, mas como é que é? Ele falava: não, eu vou lá, jogo milho. E o outro achava aquilo incrível, entendeu? As realidades eram muito diferentes. E eu fazia de propósito, eu puxava isso para que houvesse essa troca, né? Então tinha essa parte que eu brincava com as crianças, ensinava a fazer dobraduras, origami. Quantas que eu já fiz também ao vivo? Eu acompanhando lá. Eu entrava e falava: olha, hoje você vai precisar de um papel quadrado, tesoura, tá? Essa foi a primeira fase, assim, do programa. Tinha uma máquina de bolinha de sabão, você chegou a ver, Perereca? Essa eu não vi não, Gigi. Tinha uma máquina de bolinha de sabão que o Roberto Miller, que foi o primeiro diretor, né? Ele inventava umas coisas assim incríveis, né? Então ele inventou lá aquela maquininha de bolinha de sabão e aquilo ficava ligado. E eu ia falando e as bolinhas de sabão iam invadindo o espaço. Pra quem via era maravilhoso, mas eu saía todo dia ensaboada, assim, da cabeça aos pés. Mas as crianças amavam, né? Estourava a bolinha no olho, tava falando, plá, aquela... Mas era lindo, né? E o Roberto Miller tinha essas coisas, assim, incríveis, assim. Foi muito legal essa primeira fase. Aí, quando foi mais ou menos 81, ele passou a ser a minha parte ao vivo. Então, a gente continuou gravando os módulos e essa primeira parte eu fazia ao vivo. Fora o jornalismo, foi o primeiro programa que entrou ao vivo. Porque você sabe, a história da TV, os programas primeiro eram todos feitos ao vivo. Não existia videotape, não existia gravação. Então, o que ia para o ar era o que estava acontecendo mesmo. Depois houve um grande período que só se trabalhou com videotape, com o programa gravado. Então, todos eram pré-gravados e depois iam ao ar. E o Bambalalão, não sei por que cargas davam, inventaram de voltar para o ao vivo. Então, os quadros, a Mira Rá, a dobradura, a mímica, a dobradura não, a sucata, passou a ser gravado. E a minha parte, que era essa interação com as crianças, a leitura de cartinhas, responder as cartas, passou a ser ao vivo. Então começou a ser uma pressão, aquela que antecedeu o dia do ao vivo, porque todo mundo estava aflito, querendo saber o que ia acontecer. E não tinha estúdio preparado, tanto que o estúdio que eu entrei foi o estúdio do telejornal, que era um estúdio comprido, era o único que entrava ao vivo. E no dia da estreia, assim, os dias que antecederam, tinha uns engraçadinhos que falavam: agora que nós vamos ver se você é boa de verdade. E eu ia ficando naquela tensão, né? Já tá pouco tenso, né? O pessoal ainda dando esse incentivo. Ainda tinha umas gracinhas, né? O pessoal que entusiasmava. No dia da estreia, tava assim, aquele corredor comprido, a portinha do estúdio, os câmeras, né? Boomman, as crianças, assim, em volta, né? E a TV inteira na porta, espiando, assim, com a porta do estúdio aberta, meio mundo querendo ver o que ia acontecer. Eu falei: meu Deus, né? Eu lembro que abriu a câmera, assim, né? Eu cumprimentei e falei: bom,
Bom dia, boa tarde, a partir desse momento nós estamos entrando ao vivo, isso quer dizer que no momento que eu estou aqui falando, vocês estão me vendo, e minha voz começou a querer sumir, sabe, assim, começou a baixar, e eu falei assim, eu vou sair correndo do bando. Eu falei, não, vou segurar, até o intervalo eu vou, senão as crianças não vão entender nada, eu vou até o intervalo. Aí chegou o intervalo, né? Eu falei, agora eu vou levantar e vou embora. Eu falei, não vou, eu vou ficar mais um pouco. Aí fiquei até outro bloco. Fui até o final do programa e eu falei, não, eu não preciso passar por isso. Amanhã eu não venho, é muita tensão, é muito nervoso, eu não venho mais. Imagina, fiquei, sei lá, 11, 12, 13 anos ao vivo. E assim, Dr. X, né? Naquela época, assim, a gente via o carinho das crianças, mas a gente vê que visitando sites na internet, comunidades no Orkut, que a gente estava comentando até antes de entrar no ar, o carinho ainda continua o mesmo, né? Depois dizem que o brasileiro não tem memória curta, né? Como é que é para você? Olha, na verdade, as pessoas que gostam, né, que acompanharam e que cresceram com o Bambalalão, elas nunca vão esquecer. Tem gente que teve muito pouco contato, né? Gente que já era um pouco mais velha, que trabalhava, então esse pessoal às vezes nem lembra. Mas o público fiel do Bambalalão e a criançada nunca vai esquecer. Então, nesse sentido, a memória é boa. Você vê hoje em dia, com essa onda de anos 80, as fãs do Menudo não esquecem o Menudo. Jamais. Mas o Menudo daquela época, não o Menudo de hoje. Entendeu? Então, o carinho sempre existe, sempre vai existir. A gente, inclusive, fez um show esse fim de semana. O pessoal vendo a Gigi e o Perereca, só faltava chorar, assim, os que são... Faltava não, choram. Não, tem uns que choram mesmo, que não aguentam a pressão, então já chora mesmo. O legal é que a criançada agora, que não conheceu a gente, tem a mesma ação das crianças de antigamente, dos anos 80. Então rola assim uma festa muito legal e a novidade para essas crianças, para a gente está sendo super gratificante. Por quê? Porque a gente se sente fazendo mais uma geração acompanhar aquele projeto que foi um dos mais vencedores em termos de programa infantil e de proposta, né? Eu trabalho para o público. Se o público não existisse, não existirem os fãs, e se as pessoas não demonstrarem que estão reconhecendo o meu trabalho, não vierem me dar beijo, não vierem pedir autógrafo, é sinal de que eu não estou chegando até o coração dessa pessoa. Comunicação, né? Então não tem que ter esse feedback, tem que ter esse retorno, porque senão inexiste. Eu sou um artista sem público, ou não dou atenção para o meu público. Eu tô no Orkut, você viu, né? Eu respondo os recados, às vezes não dá para responder uma coisa muito comprida, às vezes eu levo 2, 3 dias, porque tem dia que ontem, por exemplo, tinha, sei lá, 30 em cada página, eu tenho mais de uma página, né? Eu tô como Gigi em L, pode entrar, eu adiciono, eu converso, eu tenho o maior prazer em falar onde eu vou estar, em trocar, em atender se for possível, porque eu sou responsável também por essas pessoas, não é verdade? A gente falou num ponto importante que eu acho assim, hoje em dia a gente vê os artistas, parece que trabalham com o público, ele está tão distante do público, né? Mas eu acho assim, a importância da manutenção. Vocês estão aqui, um programa que durou mais de uma década, 13 anos na TV, assim, e agora também mais tantos anos depois, e o pessoal ainda lembra com carinho, né? Então, Perereca, como é que você vê isso assim, para você, esse carinho do público, isso também tem a ver um pouco com a postura do artista para com o público também, né? Você não se distanciar muito do seu público, né? Sem dúvida nenhuma, né? Adilson, é um prazer estar aqui, conversando com vocês, com o seu público, né? O público ouvinte, e eu estou aqui a cores para todos vocês. É verdade, o Perereca, é pena que vocês não vão poder ver, mas o Perereca está todo vestidinho de perereca, bonitinho, de verde, gravata de listras, azul, verde, ai, Gigi, eu fico com vergonha, Gigi. Não fica, Perereca. O Perereca é o palhaço mais meigo de todos que passaram pelo Bambalalão, cada um tinha uma característica. Mas depois vai poder acompanhar pelo site, depois no www.radiouniversitaria.net, além daqui da Gazeta M, você vai poder conferir essas fotos também. Legal. Isso aqui é legal, né? Perereca, conta pra gente o que você sente quando vem assim, aqueles adultos que voltam a ser criança e trazendo os filhos. É gratificante, né? Aquela coisa que está registrada na memória de muitos, né? Que assistiam o programa, o Bambalalão, de terem participado da minha vida também, né? Porque é uma permuta, é uma troca mesmo. É eu participando, né? Para muitos e eles participando também para minha vida, né? Bom, eu substituí o meu irmão, que é o Pampam, que é o palhaço Pampam. Daqui a pouco a gente vai estar se aprofundando, né, no assunto, né? Mas, quer dizer, ele teve o lugar dele, né? Os outros palhaços que passaram por lá também. Pracinha mesmo. Então, eu vejo assim, cada um teve o seu lugar.
lugar, o seu espaço, né? Então eu cativei realmente essa galera toda. As crianças, para mim, não tem idade, é criança de 0 a 99 anos, né? Então você vai passando por locais, por apresentações que a gente vai fazendo e vai recebendo o público, vai recebendo e dando carinho e recebendo também. Aquela troca de calor, de amor, de amizade. Para mim é muito... O pessoal ama o Perereca. É uma emoção grande, né? Ele é muito doce. Assim. Eu estava brincando, mas assim, o Bambalalão teve vários palhaços, né? Quando foi 81, resolveram trazer, depois que ele entrou ao vivo, o professor André Casquel Madri, que era o diretor de programação da Rádio e TV Cultura na época, né? Fundação Padre Anchieta, viu uns bonequinhos num programa no México e perguntou se eu queria. Eu falei, claro, né? Aí veio a Memélia. Com os fantoches. Com os fantoches, trazendo o macaco Chiquinho, que foi o primeiro personagem que entrou no programa, foi meu primeiro companheiro, foi o macaco Chiquinho. Não lembro. Muito gracinha. E logo em seguida o Sapo Agapito. Então nós começamos a pensar em remodelar o programa. Então isso durou, foi um processo que durou uns 6 meses. Então enquanto a gente ia remodelando o programa, eu levava o ao vivo, sozinha, né, o programa. E o resto do tempo a gente se reunia, discussões e com pedagogos, uma equipe grande, para montar o programa. Ela trouxe o Chiquinho Brandão, que já havia trabalhado com ela na Bahia. E aí tem uma outra história que se um dia der tempo eu conto, que é fascinante também. Chiquinho Brandão, que é músico também, que ele tocou com a Elis Regina, tem toda uma história musical também, que vale lembrar. Ah, então vou até contar. Eu fazia ECA, né? Eu me formei em rádio e televisão. E na época eu tinha amigos que contavam de um flautista que morava no Rio e tocava flauta no Pier 6 para um anão dançar. Eu achava aquilo alucinante, um cara na praia tocando flauta e um anão dançando. E eu cresci com essa imagem. E não é que o tal flautista era o Chiquinho Brandão, que eu fui conhecer anos depois, já veio, sabe, era uma coisa assim muito mágica. Tô ficando com ciúme. Ô, Sapo, não vai ficar com ciúme agora. Pô, você falou do Agapito, falou do macaco Chiquinho, falou do Chiquinho Brandão. Mas, Sapo, até do anão você falou. Peraí, mas você já é uma outra geração. Ué, qual que é o problema? Ai, Onofre, não faz assim, você também é ciumento? Ah, mas sou muito ciumento. Não, peraí, deixa eu só contar a história do Chiquinho que vale a pena. Eu vou ouvir aqui com o meu cotovelinho doendo. Ah, não fica assim não, Onofre, depois eu falo com você. Então conta, vai. Você conhece o Adilson? Eu, claro, né? Tá do lado dele. Depois a gente canta a musiquinha do Sapo pra você, tá bom? Tá bom. Então tá. Então, mas o Chiquinho Brandão era muito interessante como figura, músico, ator, bonequeiro. E, infelizmente foi embora muito cedo. Era o Tiquinho Grandão, né? Era um Tiquinho Grandão. Ele era maravilhoso, assim, amava o Chiquinho, assim, de paixão. Realmente. Não posso nem falar muito, senão daqui a pouco eu vou estar chorando aqui de novo e não é legal. Mas era uma figurinha. E a gente criou aquele João Balão, assim, juntos, né? Por isso até que ele tinha uma ligação com a Gigi Grande, né? Porque a gente ficava fora de cena fazendo, sabe? O boneco, e ensaiando. E o Chiquinho era assim muito à vontade, porque ele fazia teatro. Ele fazia também a apresentação depois, ele voltou como professor Parapopó. Foi assim. Tá. Quando estreou o programa, em 82, eu ganhei esse povo de presente, no ar. Então, foi dia 4 de janeiro. Então, o que aconteceu? Eles simularam que o Papai Noel deixou os presentes para a Gigi. Então, eu entrei abrindo caixas. Então, numa caixa pula João Balão, da outra caixa pula Maria Balinha. Esse programa, às vezes, passa, tá? Que foi o primeiro programa. Da outra caixa pula Maria Balinha, Macaco Chiquinho. Aí vem uma caixa grandona que eu abro e pula o Professor Parapopó. Vem um saco enorme que eu abro, pula o Tic-Tac. Então, na verdade, eles foram meus presentes, esses primeiros. Que é uma coisa de sonho, que era pra mim e pras primeiras crianças que estavam vivendo aquilo. Sem a tecnologia que a gente tem hoje em dia, Não, as coisas daquela época. Simples. Exatamente. Então, por exemplo, o Chiquinho, ele veio de teatro e era, na época ele tocava com a Elis, né? Aliás, a Elis faleceu exatamente naquela época que estava estreando o programa, um pouquinho antes. E o Chiquinho, ele não fazia TV. Então ele falou assim, mas eu nunca sei para que câmera eu olho. Eu falava, não, Chiquinho, eu dou um toque. Então ele brincava, ele levava as nossas brincadeiras de off da salinha, elas iam todas pro ao vivo. Por isso que acho que as crianças se sentiam tão próximas. Ele esquecia, ele não decorava texto nunca, né? E na época, então, porque depois entrou a Silvana nas minhas férias, depois ficou, porque aí ela ajudava, porque no começo eu narrava, punha a coroa, fazia a princesa, tirava a coroa, punha a capa, fazia a bruxa, narrava, quer dizer, era um salseiro o tempo
tempo todo fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. E o Chiquinho, esqueci, falava assim, então, narradora, que disse mesmo o príncipe? Aí eu tinha que ter o texto dele também na cabeça, né? Mas era, sabe, mas isso dava graça. Os marmanjos adoravam essa parte, principalmente. Né? Olha, então eu vou pedir para a gente dar uma pausa aqui, pra gente ouvir alguma coisa, só para resgatar um pouco das músicas? Das músicas, alguma coisa legal. Assim, a gente poder ouvir, assim, até para depois a gente continuar esse papo, que tá claro. muito legal. Mas ainda não é a minha música. Não, Onofre, não é sua música ainda, querido. Puxa vida, então vamos ouvir a música. Daqui a pouco a gente volta, viu, Onofre? A gente vai falar mais com você, viu? Segura Obrigado. essa peteca! Opa! Voltando dessa música aí que apresentou um pouquinho falando da Gigi. Aliás, o Marcelo Amadei, que foi um diretor do Bambalalão, ele acredita, aliás, a você, Gigi, o mérito da ideia e também do programa, do sucesso a você, né? Como é que é pra você isso? Ele que hoje em dia também tem toda uma história dentro da TV, ter falado que você é responsável pelo sucesso de um programa que durou tanto tempo e foi tão querido assim. Não sei, eu acho assim, fico orgulhosa. O Marcelo Amadei é um diretor que eu respeito muito, é uma figura muito conceituada no meio televisivo. Professor da ECA, foi meu professor. Então eu Você digo deu aula também, não deu? Dei aula há muitos anos na FAP, de rádio e de televisão, pro pessoal de rádio, TV e de publicidade e propaganda. Fiz altas farras lá com... nós gravávamos muito, né? Era muito gostoso. E rádio sempre foi minha paixão. Aliás, eu vou te contar uma curiosidade que eu acho que... Quer dizer, algumas pessoas sabem, mas muita gente não lembra e a maioria não sabe. Existe a Rádio USP hoje, né? Quando a Rádio USP começou, estava ainda em caráter experimental, a minha voz foi a primeira voz que entrou no ar pela Rádio USP. Nós transmitíamos para o restaurante da reitoria. O primeiro público era o pessoal do restaurante da reitoria e outros pontos da cidade universitária, né? Você lembra de alguma coisa sonora daquela época? Lembro de uma frase que eu falava que era assim: Rádio USP, um perfume sonoro no seu ouvido. Tá absurdo, né? Bem coisa de ECA, USP, né? Tinha alguma coisa de azul, que isso eu não me lembro exatamente o que era, mas era muito engraçado. E era muito legal, eu gostava muito de rádio. Mas o Marcelo Amadei foi nosso professor, né? E é uma pessoa muito conceituada, um grande diretor, atualmente está na TV Rá-Tim-Bum. Bom, sei lá, eu fiquei do Bambalalão do primeiro ao último, né? Então, de repente, tem alguma coisa a ver assim. Eu me sinto muito orgulhosa de ter feito esse trabalho. Eu acho que era o que eu queria passar para a criança, sabe? Uma coisa assim que relembrasse histórias nossas. Nós falávamos muito sobre Câmara Cascudo, as histórias do nosso folclore, mas procurávamos trazer também histórias do folclore universal, contos de fada, lendas de vários países. Depois tivemos vários autores que escreveram pra gente também, né? Teve autores que começaram no Bambalalão. Que interessante. Um negócio assim fascinante, eram fãs. Aliás, o Bambalalão... Rosana Rios é uma... Rosana Rios. Sensacional, Rosana Rios. Ela era fã e se tornou escritora depois, a partir das historinhas do Bambalalão. Legal, né? Estão tocando num ponto, acho que é importante falar. Hoje em dia a TV... Acho que perdeu um pouco desse espaço da criança poder criar um pouco em cima das ideias também. Hoje já vem tudo muito pronto, né? Dos grandes serviços que o Bambalalão prestou era trazer essa coisa do quintal para a TV. Entendeu? Não era preocupação da Gigi ser uma boneca, vender bala. Isso, inclusive, na época foi muita gente não entendia, ficava sem entender. Ficava procurando a boneca que não aparecia, as peninhas exatamente, que não porque tinha pra vender. A ideia não era o comércio, era o coração. É desenvolver a criança, desenvolver a capacidade da criança no máximo que ela pudesse desenvolver e, ao mesmo tempo, juntando. Como a Gigi mesmo falou no começo, né? Era pegando o menininho da favela e o menininho do Morumbi. Botaram os dois juntos numa brincadeira. Tanto X, que o Bambalalão, ele não tinha um público assim, setorizado. Não era uma classe que assistia o Bambalalão. Nós tínhamos crianças de periferia, criança de interior, criança classe A,
B, A, C... Era um popular muito gostoso, né? Não é? Bem dizendo, Pegava né? todas as classes. Tem gente que fala que a cultura tem uma audiência especializada, que é um público mais... Elite, né? De elite, classe A, mas isso não corresponde à verdade. Principalmente porque a gente faz muitos shows em regiões pobres. E a gente tem um contato com muita criança que assistiu, que viu, e hoje, né, os adultos, aliás, eu costumo de falar criança, mas a gente encontra crianças, hoje mais crescidinhas, na faixa dos 25, 30, que vêm das classes mais pobres. E o Bambalalão serviu como um formador. Não, ele Entendeu? Atingiu todas as classes. Para você ter uma ideia, na época áurea, 86, a gente foi fazer um show em Araraquara. E estava lá o tiro de guerra no ginásio de Araraquara. Não, pelo amor de Deus, você tava, eu tive que o botar Perereca 600... tava nessa. Pera, deixa eu contar a história. Deixa eu contar essa Não, história. isso não, por favor. Não. Bastidores da notícia. Os bastidores da notícia. Coloquei 600 recos em fila para beijar a Gigi. Você acha? Todo tiro de guerra. Só que assim... Durou mais tempo. A sessão de A beijos... sessão de beijocas. Porque assim, os meninos do tiro de guerra eram meninos de 17 e 18 anos. Eles eram crianças, eles são crianças. Não, e a Gigi era muito esperta. Eles fizeram um acordo, porque assim, terminou o show, o ginásio quis invadir 3, 4 mil crianças. Então eles fizeram a segurança. Mas falaram que se eles faziam a segurança, eles queriam autógrafo e beijinho também. Então assim, eu fiquei lá, eu beijei 3 mil crianças em fila. E depois os moleques do tiro de guerra. Não, mas detalhe, a Gigi ainda conseguiu fazer com que eles limpassem o ginásio em tempo recorde. É verdade. Pra ganhar os beijos. É verdade. Então, agilizou, né? Agilizou a bagunça. Você lembra disso, Perereca? Foi 86, né? Demorou mais tempo a assistir um beijinho do que o show, né? Acabou o show e fica lá, né? Acho que o show acabou aqui umas 4, a gente saiu de lá umas 6:30. Como é que era a dinâmica do show? Assim, tinha muito a ver com a questão do que era apresentado na TV? Era a continuidade do programa, né? Só que assim, no show, como não existia a amarra de estar olhando para a câmera ou não, e é público e é aberto, então fica muito maior. Então, por exemplo, às vezes o boneco, ele tá ali parecendo pequeno, mas a dimensão dele é muito grande dentro de um estádio, né? Você tem uma ideia, né? As brincadeiras ficam gigantescas, né? A parte de música, quando a gente faz lá com o pessoal, é um estádio cantando, um ginásio cantando. Então, quer dizer, toma uma outra dimensão, que seria uma ampliação em 2, 3 vezes o que era o programa na TV. E na TV era um dos programas mais quentes de auditório, né? Porque era uma gritaria, uma loucura que... Foi o primeiro programa infantil, assim, que começou nessa história da TV Cultura. Hoje tem uma tradição de programas infantis que ganham prêmios. Sim. Então, assim, foi um dos O Bambalalão foi o programa, né? O precursor disso tudo, né? Olha, que eu me lembro, Na verdade, 82 ele ganhou o APCA. Não, mas peraí, esse APCA foi o primeiro APCA conferido a programa infantil. Isso. E quem ganhou, na verdade, eu vou ter que contar isso anos depois, mas eu vou contar. Quem ganhou, na verdade, esse prêmio foi o Circo Bambalalão. Que história é essa? Como é que é? Isso eu juro. Eu tenho escrito Não, no todo mundo jornal. precisa jurar. E eu apresentei o APCA no Teatro Municipal. Quer dizer, eu recebi e também eu apresentei a entrega dos prêmios. Então eu lembro bem. Na verdade, nós tínhamos o programa Bambalalão na TV e logo em seguida da estreia do Bambalalão ao vivo, estreou o Circo Bambalalão. Que era feito no Anhembi, era uma lona de circo, onde nós recebíamos 3, 4 mil pessoas todos os sábados. Quando eles foram fazer o APCA, a Tatiana Belin, que agora eu não lembro, eles resolveram instituir um prêmio ao Circo Bambalalão. Então, na verdade, foi o primeiro programa infantil a receber um prêmio. Olha que legal. Pela ideia, pelo resgate das comédias circenses, que era feito eu, Tic Tac, Picolino, Pinguim, né, e a turma do Pinguim. O Perereca até pode me ajudar agora, ele não estava lá na época, mas o Perereca é de uma família circense tradicional, então ele conhece todo mundo. Aproveita e fala um pouco da sua história antes do Bambalalão, para fora do Bambalalão também, Perereca. Então, eu sou de 5ª geração, né, de família circense. Herdei o nome do meu pai que era o Perereca, faleceu faz pouco tempo também, né? A família toda trabalhando com circo, né? E os 3 últimos irmãos, né? Porque nós somos 7 irmãos. Os 3 últimos... Que era o Perereca, o Pampam e o Piririca.
Então nós continuamos, né, Com a tradição. Né, de circense. E, quer dizer, pelo certo de ser os mais velhos, né? Mas não. Aí, quer dizer, o Pampam está no Rio de Janeiro fazendo as palhaçadas dele, ele está com uma ONG Circo Esperança. Ele veio para cá esses 2 últimos anos, porque nós somos de Osasco, né? Então a gente está fazendo trabalhos com a Prefeitura de Osasco também, né? Levando essa ONG, né? Andando um pouco aí, mostrando essa tradição nossa, né? Ensinando a mãe do Perereca arte. era a princesinha. Do equilíbrio. A minha mãe fazia equilíbrio. Oi, mãe, olha nós aqui, mãe. Da Zelma. Então, ela fazia equilíbrio. O meu pai tinha circo, era circo-teatro, né? Então tinha esse mesclado, que era a primeira parte do circo. Apresentava variedades, né, que são os números de circos, né, equilíbrio, malabares, magia, e a segunda parte era o teatro, né? Então apresentava um drama, uma peça, uma comédia. E o Perereca já vem com o meu pai, né? Eu acho que eu trabalhei com o seu pai no circo lá também, né? Já, meu pai também ajudava bastante, o Roger. Porque de vez em quando eu trabalhava com o Roger, que é o Picolino. A Merci. A Merciara. Também, né, o teu tio, Pompom. Meu tio Pompom também. É a família toda. Né? Muito legal. Aí eu vim trabalhar. O Pompom trabalhou no Bambalalão também. Trabalhou no Bambalalão, então, no circo também, Bambalalão, e no Bambalalão na TV. Agora, a aproximação com o Bambalalão foi assim, o pai do Tic Tac era chefe do meu pai no Ministério do Trabalho. meu pai dividiu a vida dele, né, como funcionário público federal, né, e o circo, né? Então, o chefe do Tic Tac, que é o Marilan Salles, o pai do Tic Tac, o Marilan, né? Aliás, deixa eu aproveitar e mandar um beijão pro Tic Tac, que tá lá em São José do Rio Preto. Tic Tac. Tic Tac, o palhaço que nunca atrasa. Verdade, não atrasava mesmo. Então, e meu pai, como era quando o Tic Tac saiu, na verdade? Então, quando o meu pai era do ramo, empresariava, né? Tinha o circo, tudo. Então, ele começou a empresariar o Tic Tac nos shows, né? Então, o Tic Tac fazia apresentação em clubes, para estar mais perto do público também, né? E meu pai empresariou ele. Então, meu pai era o chefe de Tic Tac desse lado, né? E quando o Tic Tac saiu, entrou o Pampam. Não foi bem assim, né? Substituir, mais ou menos, né? Porque, na verdade, assim, o Tic Tac saiu de repente, né? Ele me comunicou no ar, ao vivo, que estava indo embora. Eu quase desmaiei em cena. Você achou que fosse brincadeira ou como é que foi? Não, porque o Tic Tac era embora fosse palhaço, ele era muito sério, né? Ele olhou para a câmera e disse, a partir de amanhã eu não estou mais aqui, eu estou numa outra emissora concorrente, no mesmo horário, viu, Gigi? Eles devem ter esse programa, não sei se vai passar ainda, que eles estão recuperando, mas é provável que passe. Apareceu com uma cara assim, a boca aberta, olhando, mas Tic! E acaba o programa. Aí foi um impacto, né? Aí no dia seguinte, o X que me aguentou aquela noite, né? Eu chorava de um lado para Parem outro. as máquinas! Tic Tac abandona o Bambalalão! Eu fiquei muito nervosa. Porque assim, o Tic Tac foi muito importante para mim. Eu fazia o programa calminha, sentadinha, falando, com a voz toda docinha. De repente vem Tic Tac, que era um bólido. Tic Tac era de uma energia. Muito expansivo, né? E eu falei, e agora, meu Deus, socorro, né? Como é que eu vou fazer? Ele vai passar feito um rolo compressor, não vai sobrar nada, né? Aí o Madri falou, se vira. Eu falei, então tá, né? Aí eu descobri esse meu outro lado, entendeu? Que tem vozeirão, que fala, que, entendeu? Que vai pra fora. Aí quando eu tô acostumada a dividir o palco, o Tic Tac vai embora. Sobrou pra eu controlar tudo sozinha. Você já imaginou? Comandar tudo? Aí começou um teste de palhaço. E assim, cada um deles tinha uma característica, né? Os palhaços que ficaram no programa, né? Tic Tac era um palhaço meio galã, né? As mamães viviam paquerando. Ó, os papais, pelo amor de Deus. Só paquera. Naquela época. As mamães solteiras não, as mamães viúvas. E agora? Agora eu me enrosco, né? Mas, opa! Era um tal de paquerar Tic Tac que você não acredita. Mas ele era bonitão, moreno. Ele era, né? Tadinho. O Tic Tac continua bem, não seja malvado. Aí entra o Pampam, e o Pampam já era um palhaço mais... Carioca. Malandro, assim, aquele jeitão, bem meio jeito, sonso, mas muito gracinha, né? Molecão, né? Moleque. E o Perereca é um palhaço mais doce, assim mesmo, né? Que você vê que ele tem uma coisa bem próxima da criança. Você até comentou que as crianças gostam muito dele no show, né? Muito, ele é meigo, sabe? Ah, Gigi, você me deixa encabulado, Gigi. Vai começar de novo, Perereca. Então, aí o Pampam, né? Ele entrou,
fiz Bambalão de 84 a 86, começo de 86, inclusive quando incendiou pegou fogo TV a cultura, né? Na Água Branca lá, né? Aí começou a apresentar no Teatro Franco Zampari, que é na Avenida Tiradentes. E o Pampam não chegou a começar a fazer os programas lá, porque ele sofreu um acidente de automóvel, né? E veio quebrar a perna. E foi no dia 6 de março que aconteceu isso. Que era teu aniversário. Era meu aniversário. Ele te deu o Bambalalão de presente. Até hoje ele cobra. Ele fala, o presente que eu te dei, você não me pagou ainda. É verdade. Então, aí eu acabei substituindo ele, né? E acabei ficando, assim, como quem não quer freelance. nada, meio... Como quem não quer nada. Como sempre, né, gente? Como sempre, né, Pererequinha? Aqui e tal. Ele é muito doce, adoro. Aí caí na graça, assim, tanto dos artistas, de todo mundo, como né, o público, como a direção, os funcionários da cultura. Porque você é mesmo doce, é o que eu falo. É uma pessoa muito gracinha. Faz parte da sua personalidade isso, né? Aí nessa fase foi que eu entrei. Foi essa época que o X trabalhou mais direto também. Inclusive né, eu peguei esse momento da saída do Tic Tac, o Você incêndio chegou a trabalhar da cultura. com o Pampam? Trabalhei com o Pampam. O incêndio, você estava lá no dia do incêndio, né? Não, senão tava tudo queimado. Não, mas foi à noite o incêndio. O Tic Tac foi visitar a gente, foi muito engraçado. Ele saiu da TV, depois de um tempo ele foi visitar. O dia que ele foi fazer uma visita à noite, pegou fogo nos estúdios, você acha? Olha, vamos fazer outra CPI, hein? Ele deixou Não, é coisa de energia, né? Que é isso, maldade. O engraçado foi isso, né? As coisas são dinâmicas. Mas acho que não tem coincidência, deve ter uma ligação no astral. O negócio do fogo é que dizem assim, a alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo. A gente literalmente nesse caso. Então, e nessa época teve um dia que eu fui substituir a Memélia. Só que foi uma coisa assim muito de última hora, né? Porque aconteceu alguma coisa com o pai da Memélia na época. Teve um infarto, se não me engano. Uma crise, se não me engano. Aí, me ligaram pra minha casa, sabiam que eu era bonequeiro, por conta de eu ter já ganho o prêmio em 83 com o programa de bonecos, né? O X era do TV Tutti Frutti. E né? aí... Ele que comandava a equipe lá, lembra dos abacaxis? Sim. Não, ou abacaxi. Não eram todos abacaxis? Não, tinha bastante era amendoim. O Ananias, né? O Ananias era o abacaxi, mas a gente tinha o quartel dos amendoins. Mas isso é outra história para outro programa. Não, mas é legal as crianças saberem, para situar. E que ganhou a PCA de melhor programa infantil de 83. O ano que nós não ganhamos foram eles que ganharam. Então, aí... Até então eu não conhecia o X, eu falei, Foi atrás de descobrir quem era. Você não perde por esperar. Então, neste dia eu fui convidado a ir fazer o programa, mas isso eram 10 minutos antes do programa começar. Então em 10 minutos eu tive que ir da Zona Norte à Água Branca, fazer um boneco, entrar e chegar na hora. Que era o Jacaré, né? E eu cheguei lá na hora. Você vai me aguentar, pera. Não, é agora ou nunca. Agora ou nunca não, não, mas tem muita gente que vai aparecer Jacaré. Mas que onda, meu? Eu mal apareço, você já sumiu comigo, já me deixou sem corpo. Não faz assim, deixou Jacaré. só em espírito, ainda quer controlar meu tempo. A gente falou que vai fazer uma bolsa de você. Mas não tem mais, porque eles me levaram o Jacaré. Eu fui fazer um trabalho e alguma criança levou, eu nunca mais vi o Jacaré, só ficou o espírito. Levaram embora mesmo. Levaram meu corpo embora, só ficou a alma. Ele me cobra em todo lugar, manda os amigos darem. Ué, Gigi, quando é que você vai providenciar um outro corpo? Eu vou arrumar um outro corpo pra Se alguém estiver ouvindo souber desse paradeiro, desse jacaré, paga-se Por favor, bem aqui, viu? devolva o meu corpo, pô! É um jacaré muito legal, tem cabelo loiro. Então, aí eu fiz esse jacaré, as coisas foram acontecendo, né? Aí o tic-tac vai embora, a TV pegou fogo lá na Senes Brig, aí passou pro Franco Zampari. E aí eu comecei nessa época, né? a fazer o Bambalalão. Aí eu fazia a música, teatro e os bonecos quando... Foi tão engraçado. Outro dia eu falei para uma das meninas. Ele fazia... Lembra uma história de um príncipe dos cabelos de prata? Ela, eu lembro dessa história, eu lembro. Ela ficou toda empolgada, foi tão engraçado. Porque eu falei no meio de outras coisas, estava comentando, né? Voltou à infância. Foi tão engraçado. E quais personagens? Só pra gente lembrar, X, assim, dar uma resgatada nos personagens. Você falou... Nossa, não. Ele fazia teve mais o jacaré. como ator, nas historinhas. O boneco mesmo só fiz o jacaré.
né? Até porque aí a Memélia retomou, só foi acho que 1 ou 2 dias, né? Não, fez mais vezes. Depois teve um... Tá. Depois ele ficou mais como ator nas historinhas. E com a música. E com a música com o professor Parapopó, que aí eles faziam muitas coisas folclóricas, né? Eu fiz um projeto mesmo pro programa que era de tocar só folclore. Quando tivesse o tempo, eu ia tocar uns rocks. Então, na época, eu lembro que estava estourando o traje, então a gente tocava uns ultraje. Só que, assim, sempre comentando, né? O Chiquinho adorava, a gente metia o pau na indústria fonográfica. E rolava... Como o professor Parapopó, né? E rolava um clima super legal, porque a gente fez daquilo uma brincadeira bem gostosa mesmo. Então... Deixa eu dar uma parte. Tô. Nessa época, quer dizer, o X ainda tem uma banda chamada Bandrix, tem outra que chama X Blues, que é uma banda de blues, né? E tem um trabalho com o Flávio Lara e Dr. X, que é um duo de violões. Inclusive está no YouTube, quem quiser quem quiser assistir no YouTube, Dr. X e Flávio Lara, procura lá que vocês vão gostar. Como é que se escreve Dr. X? Põe um dr.xyss e Flávio Lara. O Flávio é meio complicado porque tem um W ao invés de V. Flávio com W, em vez de Flávio é F-L-A-W-I-O-L-A. É porque eles gostam de complicar, entendeu? Tem gente que... Não, eu vou explicar. O X apareceu um rapper. Ficou nervoso, ó. Não, só tô explicando. Agarra o apresentador. Apareceu um rapper. Aí eu tive que botar um doutor para diferenciar do menino. E o Flávio Lara tem um pagodeiro. Então o rapper e um pagodeiro estragaram o heavy metal brasileiro. Mas a gente vai se virando e vai... Inclusive a gente vai dando um jeito. Mas o que eu queria contar era isso. Na época ele tinha Bandrix e eles tinham umas músicas assim, bem legais. Rock assim, and roll, rock mesmo. E essa época o Gerson já estava no programa e estava entrando o Checkmate. O Gerson era meu fã, pô. Né? O Cláudio Checkmate. O Checkmate era meu fã, que fazia pô. o Gato, lembra? O Jangu. Sim. Fazia também muitos personagens na história, o Moreno Bonito. Que também é saudoso, que já tanto faleceu ele quanto também, tanto ele e o Gerson. E os dois, eles vieram do É Proibido Colar, essa época eles andaram fazendo É Proibido Colar também e tal. A gente trouxe o Gerson e logo em seguida veio o Cheque também. E eles adoravam o rock do X, eram fãzinhos, tá? Então eles fizeram... Eles iam nos botecos ver o X tocar, pô. Eles fizeram 2 personagens em homenagem, que era o Kid Cabelo e o Panqueca. E o quadro entrava com as músicas do X, sei lá, Subida, Sobe Tudo Nessa Vida, Marcha Fúnebre. Então, aproveitando que a gente tá falando das suas bandas, a gente pode ouvir uma coisa de um trabalho que você fez também musical com a banda sua, né? Eu já fiz 3 CDs independentes. Tô produzindo agora com a minha banda, com o X Blues e rock and roll, né? Eu tô botando rock and roll também, porque a gente não vai ser uma banda que vai ficar só no estilo blues, né? A gente tem uma estrada já meio longa, então a gente vai incorporar o blues, o rhythm and blues e o blues acelerando um pouquinho mais, fica rock and roll. Então é aquele rock and roll que tem o blues como pai. A gente está produzindo agora um CD, né? Inclusive a banda é muito legal, porque tem o Franklin Paulilo, baterista, que tocou com a Rita Lee, Raul Seixas, o Cláudio Deleu, que tocou com o Tutti Frutti também, tocou com o Serguei, aquele roqueirão da antiga. Tem o Marcelo Kwasniewski, que tocou com o Luiz Wagner, Zezé Mota, Originais. Quer dizer, é um pessoal bacana que mesmo. Tem escola, que tem tradição, que toca muito bem. E a gente, no circuito aqui de São Paulo, né, da nossa cidade aqui, tem feito bastante sucesso nas apresentações. Então nós estamos preparando um CD para agosto, já deve ter aí, mas também nós vamos fazer uma coisa, nós só vamos vender pela internet, nós não vamos disponibilizar em loja, não. CD independente também. Vai ser independente. É independente assim, né? Eu tô abrindo meu selo, aquela frase que faça você mesmo, que era do tempo do punk, eu fui um dos que fez aquele movimento. Então minha banda era o Vermes em 77, de lá a gente vem até aqui, né? E eu tô nessa fase, eu acho que o brasileiro tem que fazer ele mesmo, tocar pra frente. Se a Major quiser ajudar bem, se não quiser também, ela que fique lá e eu tô aqui, tô muito bem. A Bandrix, que é o que vocês vão ouvir, a gente produziu esse CD em 2002. É também uma produção independente, mas o que tinha já vendeu, então se vocês quiserem comprar, vai ter que escrever. Fã Clube do X no Orkut, tem um... Quem quiser pode acessar. Eu, assim como a Gigi, eu também respondo, pessoalmente. E estou torcendo para que isso cresça, porque a nossa intenção é de estar bem próximo do público e sem essa necessidade de superproduções. Então vamos fazer o seguinte, a gente ouve essa música agora e na sequência vamos falar um pouco dos projetos de vocês e o que a gente tem aí para julho, aproveitar o mês de férias, que provavelmente vai ter muita gente aqui em São Paulo que vai querer curtir o trabalho de vocês, onde vocês vão estar. Beleza. Legal. Vai rolar o Tá Na Hora aí pra vocês, da banda Bandrix. Vamos lá. Tá na hora de fazer a cabeça. Tá na hora de
será atropelado pelos fatos. Computador na favela, orgulho entre os barracos, o balé dos famintos pra exorcizar as desgraças. Tá na hora de fazer a cabeça. Tá na hora de fazer a cabeça. Não se esqueça, tá na hora de fazer a cabeça. Oh, oh. O negrinho que jogava bola agora tem uma nova diversão. Já é mais um craque que pinta os sonhos em terceira dimensão. Suas viagens na tela embasbacam os novos ricos. Imaginem se dessem a ele melhor condição. Tá na hora de fazer a cabeça. Tá na hora de fazer a cabeça. Não se esqueça, tá na hora de fazer a cabeça. Oh, oh, oh. Então, voltando depois dessa música da banda Bandrix, Bandrix. olha só, anota esse nome aí. É uma banda bandida, rock and roll. Tá certo. Eu queria saber, vocês têm contato com os outros atores, o pessoal da produção, o pessoal que participou do Bambalalão naquela época? Vocês continuam se encontrando com esse pessoal? Tem contato por telefone, por e-mail? Tenho. A Memélia faz um tempo que eu não falo com ela, acho que já há uns 2 anos que eu não falo. A Memélia andou viajando, foi pro Egito. A Memélia adora viajar, né? Acho que ela pega aqueles bonecos todos sapo, agapito, macaco chiquinho e sai por aí, né? Vai fazer as turnês dela. Ela adora, sempre gostou. O Acaiape também já faz um tempo, porque ele foi pro Rio e ele é lá de São Carlos do Pinhal. Aliás, é o nome da rua aqui de trás, né? Mas é uma cidade. E tem os irmãos ainda lá e tal. E acho que não tenho visto Acaiape aqui. Mas quem eu convivo mais, assim... Eu falo sempre com a Silvana, que está fazendo teatro, né? Ela estava fazendo infantil e aquelas peças da Zíbia Gasparetto, né? E faz sempre teatro infantil e tal. O Fernando eu tenho visto, às vezes eu vou lá na Cultura e tal, então ele continua com o Cocoricó, né? Eles estavam gravando uma outra série, né? Porque eles gravam assim alguns episódios. O Álvaro Petersen, que fazia o Pedrinho, e o Beiral, Veio né? fazer a música no meu lugar, né? É verdade, Você quando o saiu. X Me saiu, substituindo. entrou o Álvaro Petersen. E vejo também de vez em quando, muito gracinha, adoro o Álvaro. Aliás, o pessoal do Bambalalão, tudo muito legal, tive muita sorte assim, com meus colegas, com o pessoal da direção. Roberto Machado, o Bambalalão teve vários diretores também, tá? Então, às vezes as pessoas lembram de alguns, né? Já eram mais famosos e tal, mas... Roberto Miller é uma figura fantástica. Ele era já na época ele se correspondia com o McLaren, sabe aquele desenhista canadense? Sim. E fazia experiências. Eu desde menina ficava lá molando o Roberto Miller, o Carlos Castilho também falecido, um maestro muito famoso que nós tivemos, que lançou o Quarteto em Si, MPB4? Isso! Ainda bem que o nome é fácil. Aqueles né? 4, né? Aqueles 4 do MPB4, né? Só inverter a ordem. Só inverter. Que é o Carlos Castilho. Então, eles faziam umas experiências e tal. Então, eram pessoas muito, muito incríveis. Roberto Miller eu encontrei faz uns 6 meses. Marcelo Amadei eu vejo sempre, falo sempre com ele. Roberto Machado foi nosso último diretor, de vez em quando eu falo. Zita Bressani. Zita Bressani também está aposentada. Então tem várias pessoas assim da Arlindo direção. Pereira. Arlindo Pereira não vi mais. Faz muito Onde tempo. você estiver, Arlindo. Manda um beijão pra você, ele, né, querido. Arlindo, querido. A Bujan, faz tempo que não vejo também, foi nosso diretor. Nossa, nós A Bujan tivemos Rapaz muito ou o filho? diretor. O pai. Porque os dois agora são É verdade, bem o conhecidos, pai. né? Você quer saber da moçada Não, do eu tic-tac? Onde é que anda esse pessoal? Eu só anotei os nomes, eu falei pra relembrar, às vezes esqueci. Tem muito mais gente, né? Mas... Tem. O Amarelito teve um tempo, ele tá na minha página do Orkut, o Edu, a gente se fala pela internet. A Dulce nunca mais vi. A Ellen faz muitos anos. A última vez que eu falei com a Ellen foi em 91, no dia do enterro do Chiquinho. Teve outro palhaço que foi o Pirulito e o Sussu, que era uma dupla. O Pirulito faleceu, né? Já faz uns 4 anos, né, X? Um pouco mais. Um pouco mais.
Mas o Chuchu tá na ativa e, inclusive, nós estamos marcando. Desculpa, Perereca, não é traição, por favor. Não vai ficar, tá vendo? Você me falou pra uma saia justa, mas eu vou ter que falar. Nós estamos marcando de fazer um trabalho lá em Taubaté. Não, deixa eu ver sua listinha, que agora eu vou falar de um por um. Tem 50 nomes aqui. Perereca, que tá na lista. Não, Perereca, você tá comigo sempre, eu não vou falar de você de novo. Amém. O Pampam é o irmão do Perereca, tá no Rio. O Pampam já falou, a gente se viu, ele continua fazendo palhaçada. De vez em quando a gente se fala por telefone quando ele vem pra cá, né? Tic-Tac teve aqui no Sesc Pinheiros em setembro, nos visitando. Eu estava fazendo um espetáculo com o X. Qual era? Histórias Lendas musicais? da Amazônia. E ele veio nos visitar. O Tic-Tac, ele é conferencista, né? Ele faz palestras sobre comunicação, workshops, é pastor também. E de vez em quando ele aparece por São Paulo aqui também. Aí veio nos visitar, fiquei super feliz, assim, foi muito legal. Então eu queria saber de vocês, aproveitando assim. Peraí, eu não terminei. Então vamos lá, vamos tenho resgatar. mais um CD que eu estou produzindo com o meu amigo o Flávio. A gente está produzindo um CD com o duo de violões, que vai ser um CD muito lindo, já tem algumas coisas preparadas. Que linha, assim, mais acústico mesmo? São dois violões. E, assim, a gente vai tocar uma mistura do folclore brasileiro com uma música erudita, com o jazz e o blues. Mais alguma coisa de acompanhamento ou são só os dois violões? Não, só os dois violões. Ô, X, aí era legal, você realmente falar agora da data no Sesc Carmo, que vocês estão toda sexta-feira. Não é Sesc Carmo, é no Sesc Itaquera, não tem Sesc dia Carmo, 26 de julho, na internet livre, às 10 da manhã. Até aproveitando o mês de férias aí, tem muita gente de férias aqui em São Paulo. Exatamente. E toda sexta-noite eles estão no Por favor, olha, quem quiser curtir tudo isso que eu falei aqui do duo de violões, toda sexta a gente está no Café Express, na Galeria Zarvos, Rua da Consolação 222. Geralmente das 20 às 23, a gente está fazendo de tudo: MPB, rock clássico, blues, jazz, chorinho, bossa nova. E aí, de vez em quando, a gente até atende alguns pedidos exóticos, né? Tipo, às vezes o pessoal pede pra gente fazer alguma coisa que não tá muito na nossa linha, mas assim, toca um Bruno e Marrone. Quer dizer, Bruno e Marrone é uma coisa assim que não é muito o nosso perfil, mas a gente até faz para agradar o cliente. Então, só passando o endereço e o dia mesmo, só para lembrar o pessoal que quer Toda acompanhar. sexta-feira, às 20 horas, no Café Express, Rua da Consolação 222, na Galeria Zarvos, Café Express. Vamos marcar outra oportunidade, você veio com a banda também, pra gente falar um pouco desse trabalho. Tô vendo que tem espaço aqui, de repente a gente vem fazer um barulho aqui. Som, né? Exatamente. E a Gigi e o Perereca, vocês estão com espetáculos agora também, em Guarulhos. É assim, peraí, agora aí pra não misturar... Deixa eu falar então, Gigi. Então fala você. É porque todo domingo eu também me apresento, né, no almoço, assim, muito legal, com a criançada, com as crianças de todas as idades, né? Perereca. Todos os domingos lá no Alphaville, no Outback do Alphaville, uma rede de restaurantes, né? Então já mais de um ano que eu tô lá, todos os domingos, nesse mesmo horário, que é entre meio-dia até as 4 horas da tarde, por aí. Nossa, comprido, hein? É gostoso. Mas ele é palhaço, né, gente? Um almoço longo, né? O almoço fica mais longo. Sai de lá todo mundo gordinho. Com o palhaço no almoço... O pessoal come mais, né? Eu gosto de palhaçada, palha crua, palha cozida. Né? Então, eu tenho, assim, feito alguns trabalhos, tanto com a Secretaria de Cultura, como de São Paulo, de Guarulhos, de Santo André, e com os Sescs, tá? Então, deixa eu tentar não misturar as coisas para não fazer muita confusão. Tem alguns espetáculos que eu faço sozinho, alguns eu faço com o X, e agora nós estamos fazendo o Brincando de Bambalalão, que sou eu, o X e o Perereca. Porque também não dá para brincar com todo mundo, porque fica complicado pra gente viajar, né? E também 1 hora é pouco, né? Pros três. Passou rapidinho, a gente já falando nisso, estamos chegando aqui ao final. Não dá tempo, né? Nós fizemos já algumas cidades, como Campinas, Sorocaba, Birigui, Araçatuba. Aliás, estamos voltando de Araçatuba, né? Foi muito legal, o pessoal está recebendo assim com muito carinho. Araçatuba e Birigui. Birigui também. Pertinho ali, as duas cidades. Então, o pessoal está recebendo assim os pais, as crianças. Tem crianças que já tá vendo o Bambalalão no ar pela TV Rá-Tim-Bum, e então está sendo assim muito legal. Agora nós vamos estar em Guarulhos no dia 7 e 8 no Teatro Adamastor Pimentas. 7 e 8 de julho agora. De julho. Adamastor Pimenta. Pimentas, que é o Adamastor novo, porque tem o Adamastor antigo, né, em Guarulhos.
e no bairro dos Pimentas. Agora tem o Adamastor Pimentas às 16 horas. No dia 14 nós vamos estar no bairro, como é que chama mesmo? Cabo Sul. Cabo Sul, tá? Que é um outro sábado lá também em Guarulhos. Isso com o Brincando de Bambalalão. E devemos estar em Itatiba, mas eu não tenho a data certa, então não vou falar. Vai ser no dia, acho que 22. Mas vamos se preparando, né? Sou de Itatiba. Alô, Itatiba. Brincando de Bambalalão. E agora, o que eu queria falar para vocês também? Dia 12, nós estamos no Sesc Carmo com o Baú de Piratas, que são histórias de piratas. Gosta de histórias de piratas? Com certeza, quem não gosta, né? É, né? Dá pra viajar bastante, né? Tem muitas A histórias criançada fantásticas. gosta, os marmanjos, a história do navio fantasma, o holandês voador, que é uma história mesmo que existe, que o pessoal do Piratas do Caribe aproveitou, né? Então, essas são as datas assim que eu lembro. Tem umas outras, mas não dá para divulgar, porque também não dá para ir ninguém. É fechado, tá? Em agosto eu vou estar lá dia 30, mas está muito longe, né? 30 de agosto. Mas, Em Santo André, no bairro Parque das Nações, na biblioteca Cecília Meirelles, às 14 horas, com Óleo Cascudo. Acabou histórias... o tempo e você não cantou minha música. Não, eu quero falar, não acabei de falar, não acabei. Óleo Cascudo, que são histórias folclóricas, como a festa no céu que tem o sapo. Você vai querer que eu cante mesmo? Puxa Deixa eu vida. falar do CD, sapo. Então fala do CD. Você vai botar uma historinha? Vai dar Pra tempo? gente encerrar, vamos encerrar com uma história. É. Quem quer saber mais da história, onde vocês vão estar, assim, o melhor meio possível, internet? como Olha, a pessoa- eu tenho um blogzinho que é o drx.com.br, doctorxyss.com.br. Querendo alguma coisa, entra lá e pergunta que a gente responde. E tem, quem quiser procurar pelo Orkut, eu tô como Gigi Anhelli mesmo, ANHELLI. Tem 2 páginas, entra, eu respondo. Não vou dar e-mail, porque senão fica muita confusão. O X já tá me olhando feio. Haja e-mails depois pra responder, né? E tem umas comunidades lá bonitinhas. Eu amo a Gigi do Bambalalão, tá? Aí eu entro, pego o pessoal e aí a gente... Já vai ter uma do Perereca, Mas né? tem Não, Perereca tem, como já vai Perereca ter. tá lá. Tá lá? É o fã-clube do Palhaço Perereca. É mesmo, eu não entrei, mas é outra, não. Seu fã-clube, Não, né? não. Ali já é o fã-clube, né? Não é Ah, eu minha vou entrar, página. eu sou tua fã também, ora bola. Tá certo. A Perereca entra e sai, eu nunca sei mais onde é que ele tá. Então, vamos encerrar com a música aqui, fazer uma coisa, ou vamos com a historinha. Vamos primeiro a música e depois a gente Você já vai, emenda, você vai tocar o quê? O sapo não lava o pé? Só pra acabar assim com uma... uma coisa mais Em homenagem ao Onofre. O sapo Não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! O Sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas Que chulé! Obrigada, meu querido. Adorei ter participado. Um beijão pra vocês que estavam aí ouvindo, que tiveram a paciência, né? Pro Benê, pro povo que tá aí. Obrigadão também. Um beijão do Palhaço Perereca, essa peca levado da breca. Perfeito. valeu, pessoal. A cigarra e a formiga. Era uma vez uma cigarra que levava a vida cantando. Tudo que ela queria era viver cada momento com alegria. Oh, yes! Perto da cigarra morava uma formiga, trabalhadeira como só ela. Desde que o sol nascia até bem tarde, a formiguinha carregava grãos e folhas e guardava tudo na despensa. Ufa! Que trabalheira! Bom dia, formiga! Venha cantar comigo. Você não se cansa de trabalhar tanto? Cantar? Que bobagem! Eu preciso andar ligeiro porque quando o inverno chegar não vou mais encontrar comida. Preciso ter o suficiente para me alimentar nos meses frios. Mas você já estocou tanta comida. Venha curtir um pouco. Nem pensar! E se eu fosse você, parava um pouco de cantar e juntava alguma comida. O inverno já está chegando. Por mais um mês, a formiguinha trabalhou sem parar.
E a cigarra cantou alegremente. Mas o inverno chegou e os campos amanheceram cobertos de neve. O vento gelado assobiava lá fora e não se via uma alma viva. Bem, finalmente posso descansar. Tenho comida mais que suficiente para enfrentar os meses de inverno. A formiguinha acendeu sua lareira e ficou comendo um delicioso grão de milho. De repente, o vento parou de assobiar e o silêncio era tão grande que dava para se ouvir até os pensamentos. Ai, esse vai ser um longo e triste inverno. E a formiga percebeu que estava sentindo falta do canto da cigarra. Por onde andará minha alegre companheira? Então a formiga ouviu umas batidas bem leves em sua porta. Com esse frio, quem será que se arriscou a andar lá fora na neve? Minha amiga cantora! Mas você está toda molhada. Estou quase congelada e faminta. Será que você não pode me arrumar alguma coisa para comer? Entre logo, antes que você morra de frio. Eu estava mesmo sentindo falta de você. Posso mesmo ficar? Claro. O inverno é triste e solitário se não temos ninguém com quem dividir o tempo. Nem sei como lhe agradecer. É simples. Cante suas lindas canções para alegrar meu coração. E naquele inverno, a formiguinha não se sentiu tão só. Então esses foram Gigi Anieri, o Palhaço Perereca, o Dr. X, que estiveram aqui relembrando um pouco do Bambalalão e falando um pouco da carreira deles atualmente também. Muito obrigado pela presença de vocês. Quem sabe lá mais perto da data do Dia das Crianças, né? A gente volta a fazer alguma coisa para poder alegrar essa vida da criançada também, né? E dos adultos também, né? É, a gente volta, é só chamar. Legal, querido. Obrigada. Um grande prazer mesmo, viu, Adilson? Obrigado. O prazer foi todo nosso. Até a próxima. Valeu, Adilson. Tchau, tchau. Beijo! E aí, gostou desse conteúdo? Então eu vou pedir para você curtir o vídeo e deixar um comentário, porque isso ajuda demais o canal. E se você puder se inscrever e ativar as notificações para ser informado sobre todos os conteúdos novos, também agradeço. Um abraço e até a próxima. Quando a história acabou, todo mundo falou. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem sou